Nós estamos estudando Lamentações e hoje é o capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. O que está acontecendo aqui é que o povo de Judá, Benjamim, Simeão, mas é conhecido como Judá, né? O reino sul foi levado para o cativeiro da Babilônia. E o povo descobriu, né, que toda essa situação é por causa do seu próprio pecado. E eles se lamentam e o profeta Jeremias toma a voz de todos e é como se cada judeu estivesse se lamentando através das palavras de Jeremias, palavras inspiradas por Deus. O choro corre solto nesse livro todo. É um livro que ele não tem pressa, é um livro que se repete, é um livro que o autor ele curte cada lágrima. E nós somos convidados a pensar na tristeza que o pecado pode causar em alguém e no distanciamento de Deus e da palavra de Deus e do povo de Deus que anda conforme Deus quer. Porque esse povo aqui foi muito bem alertado para esse dia, só que eles não acreditavam. E como eles não queriam um profeta de Deus buzinando na orelha deles toda a madrugada e durante o dia e à noite, dizendo: vocês vão para o cativeiro, vocês têm que se arrepender, eles resolveram então apedrejar profetas, prendê-los, jogá-los em fossa do palácio e contratar e pagar profetas que falassem que haveria paz. E isso lhes causou uma dor maior. E agora, quando eles olham para trás e pensam tudo que eles fizeram, a dor é quase insuportável. E o maior problema da humanidade é o afastamento de Deus. Esse sempre vai ser um problema. Toda vez que você ficar triste, acabrunhado, morocochô, taciturno, você precisa fazer algumas perguntas para você mesmo. Pode começar com as mais simples. Eu tenho lido a Bíblia ultimamente? Eu tenho orado? Eu tenho orado pela necessidade dos outros? Tenho orado pela obra de Deus? Tenho me preocupado com os necessitados de qualquer tipo, seja o necessitado material, necessitado emocional, necessitado espiritual. Se você não estiver tendo essas práticas, essas virtudes cristãs, você pode saber que você está se afastando do Senhor. E bem pode ser que essa tristeza aí seja uma tristeza, é um chamariz de Deus para você. Deus começa a pesar a mão sobre você para tentar chamar a atenção. E quando isso acontece, você não deve ter pressa, porque já se afundou mesmo no distanciamento de Deus. Agora é o momento de você retornar paulatinamente, ou seja, aos poucos, e voltar à prática das primeiras obras, para ver se rapidamente a alegria vem no seu coração. Mas eu já vou te adiantar que é difícil voltar rapidamente. Você não pode brincar com algumas leis que são fixas e achar que não tem consequência.
Você não pode pular de um muro de 3 metros e achando que você vai desafiar a lei da gravidade, igual eu fiz quando eu era criança. Eu subi em cima do guarda-roupa e eu falei, eu sou Nacional Kido. Explica melhor isso daí. Então, quanta gente disfarçando aqui, né? E eu sou Nacional Kido. Tá bom? É o precursor dos mangás, dos filmes japoneses. Antes do Godzilla nascer, já tinha o Nacional Kido, Ultra Seven. E eu achei que eu fosse ele, né? Então estava eu lá e pulei de cima do guarda-roupa para a cama, né? E eu achei que no meio do caminho eu fosse voar. Eu tinha 6 anos de idade. Eu não voei, mas também eu me preveni, né? Caso não dê certo. Naquela época a cama era de mola, né? Foi lá no teto. É isso mesmo. Ainda bem que não quebrou nenhuma mola lá. Mas meus irmãos, por que eu estava falando do Voltou tanto que voltou antes da Bíblia. Desafiar as leis. Obrigado. Você não pode achar que você desafia leis fixas, como essa lei que eu desafiei. Qual é essa lei? A lei da gravidade. E achar que nada acontece, né? Só que eu já me preveni lá com o colchão, né? Mas você não pode se distanciar de Deus e partir para um voo livre, achando que vai ficar tudo bem, você vai se esborrachar, vai cair, vai se machucar, mas aí você vai cair em si e dizer, eu pequei contra Deus, Senhor, eu confesso o meu pecado, e a alegria volta, e os ossos quebrados se colam, e está tudo bem. Não é assim que funciona. Todas as vezes que você desafia leis fixas, você sofre uma consequência. E o retorno à normalidade, se é que vai voltar à normalidade, ele é muito lento. Então nós não prometemos um evangelho fácil, como nós não prometemos também uma maturidade espiritual fácil. Na vida cristã, muitas vezes nós passamos pela experiência de dar 2 passos para frente e ficar muito contente com isso, mas daí dá 1 para trás. Aí mais 1 para frente, mais 2 para trás. E aí quando a gente percebe, a gente não está saindo do lugar, a gente está patinando, derrapando ali e no mesmo lugar, só queimando pneu. Isso acontece. Por isso, Deus não quer tirar o povo dessa situação. Deus prometeu para o povo que se eles se arrependessem antes, rapidamente eles estariam nos trilhos novamente. Mas uma vez que você ultrapassa aquela linha da tolerância de Deus, agora não adianta mais. Não é que não adianta mais no sentido, então não vou mais buscar Deus. Não, você busca Deus, mas agora tudo é mais devagar. São muita lamentação nesse livro, repetidas, e o povo tem que curtir esse sofrimento. Agora é o momento de aprendizado. Tem um termo que já virou um termo técnico que chama timing. Timing quer dizer no tempo. Tem certas coisas que tem que ser no timing, no tempo. Se você passar o tempo, tudo se complica. Aí você vai ter que, como diz o comentarista futebolístico, né? Você tem que correr atrás do prejuízo. Quem que corre atrás do prejuízo, né? Você vai tentar tirar a diferença do seu atraso na carreira cristã. Meus irmãos, fiquem em dia
Com carnê do baú não, né? Fiquem em dia com as suas práticas devocionais. Porque custa muito caro você se atrasar. Aí você sente que você não tem progresso nenhum. Porque um carro subindo uma ladeira, se ele para sem freio nenhum, para de acelerar, ele não fica parado no mesmo lugar, ele retrocede. E assim também é a carreira cristã. A carreira cristã é muito sensível, é uma sintonia muito fina. Se você para de se desenvolver na vida cristã, você não para, fica estacionado, você volta, você retrocede. Até o ponto que algumas pessoas que deixaram das práticas das virtudes cristãs, elas chegam a um ponto de falar: eu acho que eu nem sou salvo. Imagina quanto que ela retrocedeu, a tal ponto dela não sentir mais que ela é salva. Por isso, mantenham-se em dia. A vida não é fácil, não, ela é difícil, sempre foi, mas é muito mais difícil quando você para de pedalar na subida. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar à santidade. E é sobre isso que nós vamos falar no capítulo 3. Nós vamos ver nos primeiros 21 versículos, eu não sei quando que acaba isso, mas pelo menos vamos começar. Os primeiros 21 versículos, a santidade perdida. O problema de Adão é que ele perdeu, naquele momento, a santidade. A inocência dele passa a ser consciência do pecado. Deus criou tudo perfeito, mas o homem se meteu em várias confusões, né? Sendo elas o pecado. E ao perder a santidade, ele perde todo aquele bate-papo com Deus. Nós cantamos hoje, né? Meu maior prazer é ser teu amigo. Nós perdemos isso quando nós nos afastamos dos princípios da palavra de Deus. Essa amizade gostosa, desinteresseira, aquele prazer de chegar diante do Senhor e da palavra e da oração, não para pedir nada, e claro que vamos pedir também, mas para desfrutar da intimidade com Deus. Então a perda da santidade nós vamos ver, depois nós vamos ver a santidade buscada, ou pessoas que perderam essa santidade tentando restaurar, ou restaurar-se nessa santidade perdida. E por último, poderia ser o primeiro, mas é por último, nós vamos ver a santidade perfeita. A santidade perfeita é a santidade de Deus, que é todo santo, que nunca é abalado por nada. Então vamos começar com a santidade perdida. Agora você vai sentir, né, como deve ser na leitura de Lamentações, sentir tristeza. Às vezes a gente sente alegria, mas agora é para sentir tristeza. Sentir como foi quando você começou a se desviar do Senhor, ou como está sendo. Talvez alguém aqui hoje esteja se desviando dos caminhos do Senhor, deixando das práticas de santidade. Ou como será, caso você algum dia comece a se desviar. É assim que se sente uma pessoa, nesse distanciamento da santidade. Versículo 1, pode ser mulher lendo também, mesmo que aqui seja homem, né? Pode ler. Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Então eu sou esse homem. Homem, mulher, né? É a humanidade distanciada de Deus. Eu sou aquele que viu a aflição da vara do furor de Deus. Quando você começar a se render e ver Deus também disciplina, mesmo que eu seja um crente, que nenhuma condenação eterna há para mim, mas há disciplina quando eu me desvio. Às vezes a disciplina vem da parte do Senhor
e às vezes a disciplina vem só pelo tombo mesmo. Então não é porque Deus está fazendo alguma coisa contra você ou sobre você, isso também acontece. Mas só a queda do pecado e o desvio do Senhor por si só já trazem esse sentimento de que eu estou aflito. Versículo 2. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. O povo de Deus é o povo da luz. A luz resplandeceu. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas nós, o povo de Deus, resgatado, e nós, o povo de Deus, andando com o Senhor, nós andamos na luz. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Você andar nas trevas é porque alguma coisa errada está acontecendo na sua vida. Deus nunca nos deixa nas trevas, a não ser que nós estejamos nos desviando dos princípios da palavra de Deus. Então nós começamos a sentir aquelas trevas palpáveis, né? Parece que dá para pegar. Eu estou no escuro, eu não consigo ver luz. É assim que Jeremias estava e é assim que todo o povo estava. Deus está me fazendo andar agora em trevas. Versículo 3. Deveras ele volveu contra minha mão, de contínuo todo dia. Deveras quer dizer o quê? Os mais arcaicos aí. De fato, verdadeiramente. Então, verdadeiramente ele volveu, ou seja, ele mudou o meu caminho. E ele vem sobre mim. Olha, essa história de que Satanás está me oprimindo, vê lá se não é Deus. Porque Satanás está com a conta bem alta, né? Mas muitas vezes é o próprio Deus. Interessante como esses dois versículos aqui, eles são muito parecidos com o Salmo 32. Muito parecido. Porque os sintomas de pessoas desviadas do Senhor são os mesmos. Só muda o endereço, o rosto das pessoas, mas o sintoma é o mesmo. Quando você se desvia do Senhor, você sente que Deus está pesando sobre você. Você sente que os seus ossos estão se secando, que você está com uma vida seca. O irmão falou de que a matemática de Deus é diferente. A gente dá e continua tendo. E é assim mesmo. Mas às vezes quando você sente que você não tem nem o que dar, porque você está seco espiritualmente, tem algo errado aí na sua vida. Salmo 32, vamos lá para o Salmo 32, alguém pode ler os primeiros 3 versículos? Veja se a linguagem não é muito semelhante. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. O 4 também. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Então os ossos parece que envelheceram, ele sente um peso sobre ele que vem de Deus, e o vigor dele acabou. Agora Lamentações 3, versículo 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Tem os dois elementos aqui que o salmista falou. Ele sentiu um peso sobre ele. Aí o versículo 3 está aqui, olha. Deveras ele, Deus, né? Volveu contra a minha mão de contínuo todo dia.
Ele sentia, o salmista agora, ele sentia que a mão de Deus pesava sobre ele de quanto em quanto tempo? Dia e noite. Aqui, ó, de contínuo todo dia. E o salmista também sentia que os ossos dele se envelheceram, que ele estava seco de vigor, como na época de estio, né, sem chuva, tudo seco. Olha o versículo 4 de Lamentações 3. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Está tão seco que esfariu, né? Secou, quebrou os ossos dele. É muito importante você entender que na palavra de Deus existe muita figura de linguagem. Nós estamos tendo um problema atual com figura de linguagem que os irmãos não têm ideia. O que sai de briga na internet porque as pessoas não sabem o que é ironia, figura de linguagem, brincadeira. Tem um monte de figura de linguagem, uma coisa bem técnica, mas de modo geral você sabe que quando fala que o cara é um mala, não é que ele é quadrado, tem rodinha. Estava falando que eu sou o quê? Um mala? Não. E você é chato. Não é quadrado de rodinha? Esse quadrado. Não, de rodinha não. Uma mala sem alça. É a figura de ter que carregar uma mala pesada sem auxílio, né? Sem, esquece da rodinha, esquece da alça, mala sem alça. É um peso extra. Hã? É um peso extra. É um peso extra. Isso aí é uma metáfora, isso é né? Então, é um sarcasmo, são figuras de linguagem. A Bíblia é cheia disso. E é muito bom a gente aprender o que ele está falando. Não é que ele está com osteoporose, tá? Ele sente como se estivesse seco. Então a figura é os ossos. Na Bíblia, quando fala de ossos, está falando de saúde. Saúde para os meus ossos. Agora eu sinto que os ossos estão secos. Então eu me sinto doente. Aí ele usa só figura de linguagem aqui. É para você sentir como ele está numa prisão. Uma prisão emocional, espiritual. E às vezes é assim que as pessoas se sentem. Veja aqui no versículo 5 como ele se sente. Ele ficou contra mim e me cercou de ferro e trabalho. Ele edificou. Então, Deus levanta umas paredes sem porta e sem janela e ele fica preso. E aí Deus coloca lá uns perfumes para ele, né? Me cercou de veneno. Lugar fechado, uma solitária com veneno e sentindo dor. Você é uma pessoa longe do Senhor, se desviando do Senhor. Versículo 6. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Ele se sente num cemitério, né? Não no lugar de vivos. Ele se sente num lugar muito abandonado, um lugar como se ele estivesse no lugar dos mortos. É assim que ele se sente, porque Deus veio contra Jerusalém. Deus falou que ia vir. Deus deu muito tempo para o povo. Você sabe que quando os caldeus chegaram até Jerusalém, eles não chegaram quebrando tudo. Eles rodearam, eles sitiaram a cidade por 18 meses. 18 meses era o tempo deles saberem, bom, eles estão aqui, mas logo eles vão entrar. Uma questão de tempo. Eles cortaram o fornecimento de água, nós não podemos sair para lavouras mais longe, nós não podemos viajar, nós vamos ficar aqui confinados. Já era um aviso para eles. Mas não, eles estavam tentando fazer aliança com o Egito. E Deus falou para não buscar o Egito. Eles pagaram o Egito, pagaram uma grana alta. Na hora H, o Egito não cumpriu o trato. Eles ficaram sem dinheiro e sem aliança. O Egito virou as costas, traiu mesmo. Então eles estão numa situação de aprisionamento.
Versículo 7. Cercou-me de muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Literalmente eles ficaram sitiados, não podiam sair, agora eles estão literalmente também com grilhões de bronze no pescoço. Então, aquilo que era figurado se tornou literal para eles. A perspectiva que você tem de um distanciamento de Deus precisa ser feita a partir do livro de Lamentações e outros textos. São pessoas que já passaram por isso e você não precisa passar por isso. Ele já está mostrando para você qual é o sintoma de alguém longe de Deus por causa do pecado. Você acha que eu quero uma coisa dessa para a minha vida? Você quer isso para a sua vida? Não, nós não queremos. Então trate de buscar de volta aquela santidade perdida. Versículo 8. Mesmo quando clamo, grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Então a gente fica preso, graças a Deus por isso, de que Deus sempre atende às orações. Sempre que eu buscar o Senhor com coração contrito. É bom acrescentar isso. Porque a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas o Senhor estende a mão para aquele que é contrito de coração. Então nós podemos buscar o Senhor em tempo de ser achado. O Senhor sempre vai te abençoar se você estiver com o coração contrito. Porém, tem um timing, lembra? Às vezes passou do tempo, passou da hora. Aí é claro que eles querem buscar o Senhor numa situação dessa. Mas agora não adianta mais, no sentido de ser ouvido. Agora, você vai sair dessa situação, só que você vai ter que trilhar um período de correção, de disciplina. E é o que está acontecendo com eles. Bom, chegou um momento antes deles serem levados para o cativeiro que Deus falou para Jeremias: chega de orar por esse povo, não ore mais por esse povo. Se você orar por esse povo, eu venho contra você. Jeremias foi proibido de orar pelo povo. Tamanha a fúria e a disciplina do Senhor contra o povo. Porque dá de você orar e o meu coração ser sensibilizado, né? Aí acaba a disciplina. E Deus não queria. Ele falou, o povo precisa ser disciplinado. Então assim é um pai também, né? Quando a gente fala que vai disciplinar o filho, se ele fizer isso, se passar o time, aí já era. Você não consegue mais disciplinar. A gente já teve experiência de sair de casa, olha, não vai acontecer nada, né? Mas quando voltar, quando chegar em casa, aí tem a disciplina. Só que às vezes chega em casa, foi uma noite agradável, ficou tudo bem, passou. Então, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor nos alcance, mas não vamos abusar da misericórdia do Senhor. E o versículo 8, 8 já foi, 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Então Deus fecha o caminho, Deus tampa todas as saídas do povo, e aí o povo não pode sair, o povo está sitiado, rodeado, preso dentro da sua própria casa, para depois Babilônia invadir e levá-los até a terra dos caldeus. Então foi isso que Deus fez. Não tem nada de Babilônia aqui, não tem nada de Satanás, aqui é tudo entre Deus e o povo. Então você tentar achar explicação muitas vezes para as suas angústias e tentar, é Satanás. Não, para de fazer isso. Jó tinha que lidar com Deus. Embora toda a situação sobre a vida dele, nós sabemos que era causada por Satanás. Mas no final das contas, é Deus quem permite.
Então a conversa do crente não é com o diabo. Nossa conversa sempre é com Deus. Não saiba tudo que está em volta de você, não precisa ceder ao Alan Pieretti com o livro Este Mundo Tenebroso. Alguém já ouviu falar desse livro aí? Alguns mais velhos aí? Tá? Vendo assim? Então, Este Mundo Tenebroso era uma novela. Era uma novela evangélica. Aí, se quiser ler, você lê, tá? Mas ele cria uma situação em que os poderes infernais nas regiões celestes, os demônios, né? Eles atacam o crente de diversas formas. Ele vai criando um clima em que você fica apavorado. Depois que escreveram esse livro foi Paulo Romero, ele diz o que estava acontecendo nas igrejas. Uma pesquisa que foi feita. Então ele foi para as igrejas, mandando pessoas para ver o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? A tal da salinha de oração enquanto o pastor estava pregando. Tem que ter alguém numa salinha de oração porque os demônios estão na igreja, causando grande problema. Então, por causa do romance aí da novela Este Mundo Tenebroso, começaram a ter uma prática. Aí começou classes de escola dominical chamada Batalha Espiritual. Igrejas grandes, classes por temas, batalha espiritual. Aí as pessoas aprendiam a repreender o diabo. Amarrar o diabo. Trancar. Peguei essa fase. Pegou essa fase? Tá cheio de companheiro, hein, pastor? Tá vendo? A gente vai dando corda e vai pegando peixe. Bom, olha que impressionante. Numa oração de 5 minutos, a cada 5 minutos de oração, o crente estava falando 3 minutos com o diabo e 2 minutos com Deus. Aí você acrescenta isso aí a 50 minutos, né? Ele está falando 30 minutos com o diabo e 20 minutos com Deus. O crente passou a falar mais com o diabo do que com Deus. Quando o crente não tem nada a ver com o diabo, ele não tem que falar com o diabo nem 1 minuto. Sempre é com Deus. Então, mas aí eu ouvi falar que ainda tem esse negócio de batalha espiritual hoje. Ainda tem gente mergulhada nisso. Então nós precisamos, meus irmãos, admitir que a nossa conversa é com Deus. Não tem nada a ver com o diabo. Se Deus está usando o diabo, porque Deus faz isso, para algum propósito dele, é com Deus. Nossa conversa sempre é com Deus. Então peça a misericórdia de Deus. Não tenta se explicar por que você está passando por isso e por aquilo. Deus sabe todas as coisas. Não fale com o diabo, ele é mentiroso. Fale com Deus, ele é verdadeiro. E Deus sempre vai te ajudar. Mas é Deus quem está impedindo que as orações cheguem até o céu. Não é o diabo, é Deus. Porque é um momento de disciplina. Versículo 9. 10 agora. Fez-se-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Então, agora é interessante, não é que alguém está emboscando a vida dele, um leão quer engolir. Não, ele está se sentindo como um leão poderoso. Não, ele está se sentindo como um leão à procura de uma bênção, da bênção de Deus. E só que o felino é interessante, ele fica ali, ele espera, ele fica parado. Se você vira um felino, um gato, antes de dar o bote, ele fica paralisado e ele fica um tempão ali para pegar a presa, né? E é assim que o sofredor aqui, Jeremias e o povo, está se sentindo. Eu quero buscar a presa, eu quero a oração, eu quero a bênção, mas eu estou esperando.
e nunca de dar o bote na bênção, né? Então o irmão falou se nós temos vasilha. Então vou perguntar para o meu travesseiro, tá bom? Se eu tenho vasilhas, e às vezes a gente tem as vasilhas prontas para serem cheias da bênção de Deus, como foi o caso ali, né? E aqui é o contrário. Você podia ficar com a vasilha lá, ela ia ficar vazia, porque Deus não vai encher. Tem o tempo das chuvas de bênção, e agora é o tempo do estio, da seca. Não vai vir bênção. A questão agora não é bênção, a questão agora é disciplina, porque se afastou do Senhor. E é assim que ele se sente: fez-me, Deus me fez como urso à espreita, um leão de emboscada, ali esperando. Até quando eu vou ficar esperando? Não vem a presa aqui. E assim que Deus quer que ele curta essa lamentação. Versículo 11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Nada a ver com Satanás. Não é Satanás que quebrou, é Deus que está quebrando. Ele está assolado porque é a disciplina de Deus que veio sobre ele. Agora o diabo pega o arco? Não, Deus. Versículo 12. Extensou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Entesou o seu arco, né? Endureceu. Deus já está puxando assim, vai soltar. E quando soltar, a flecha vai me atingir. E é assim que Deus está fazendo com o povo de Judá. Versículo 14. Feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção produtiva. É o 13, né? Vamos ler o 13 também? Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Então já entrou a flecha nos rins. No Antigo Testamento, o que é coração para você? Para eles era rins. A fonte das emoções eram os rins, ou o fígado. E para nós é o coração, né? Por isso que algumas versões dá me entrasse no coração. Deus me atingiu agora. Deus me atingiu. A flecha de Deus me atingiu. E aí eu sou objeto de zombaria. Cantam canção contra mim. Versículo 15. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Absinto é uma planta muito amarga, né? Então, o que Deus está me dando aqui? Deus está me dando jiló, jurubeba. Alguém conhece jurubeba aqui? Aí. Então, coisa amarga. E é assim que ele se sente. Então, nunca uma pessoa longe de Deus vai sentir o doce. Ele sempre vai sentir o amargo. Ele vai sentir o doce enganoso do mundo, que no final é amargo. Mas quanto a Deus, ele vai sentir a amargura. É o retrato de alguém que estava ouvindo do Senhor as repreensões e não quis atender. E agora está longe do Senhor. Bom, se fosse um filme, ninguém sabe de nada. Aí começa um filme. É a técnica de vários filmes, é assim, né? Mostra um povo nessa situação. O telespectador, ele começa a se entristecer por essa situação. Ele fica triste. Poxa, que miséria, né? Aí ele vê que o povo está dizendo: quem me colocou nessa situação? Aí ele fala que foi Deus. Aí a gente começa a ficar com raiva de Deus. Porque olha o povo como está sofrendo, ninguém tem dó. Quem que pode fazer alguma coisa? Quem poderia fazer alguma coisa é o causador da coisa. Deus que colocou. Aí os filmes usam a técnica, né? Então calma, assista o filme até o fim. Aí ele faz um flashback. Sabe o que é o flashback? Volta. Aí começa a contar a história desde o início. Quando começa a contar a história, você começa a ver esse povo coitadinho se arrastando pelo pó aqui. Aí você vê como que o povo era cruel.
O povo começou a maltratar viúvas, órfãos, estrangeiros, descumprir a lei de Deus. Dentro do templo de Deus, eles começaram a levar imagens de escultura, de idolatria, começaram a adorar o sol. As mulheres colocavam folhas no nariz, que era uma forma de adorar a deusa Tammuz. Começaram a fazer objetos fálicos, objetos sexual, para adorar o deus Baal, que abençoaria as plantações deles. Os príncipes e reis, eles se banqueteavam e as mesas estavam cheias de vômito, porque eles se embebedavam. Aí alguém trazia a causa de um pobre necessitado e ele dava o gole das bebidas e zombava do pobre, zombava da viúva, do estrangeiro que estava buscando ajuda. Tá bom? Então nós estamos voltando para mostrar como que era o povo, e Deus falando todo dia com o povo, não faça isso. Agora o povo está numa situação dessa, e a tendência é que dozinha, né? E como Deus é mau, Deus que os colocou assim. Ouça a história toda. É como algumas pessoas, nós não temos o direito de ficar julgando as pessoas e falando, você está nessa situação por causa disso. Mas às vezes está mesmo. Você cavou um poço muito fundo e você caiu dentro desse poço. Agora você está querendo ajuda e vamos tentar ajudar. Mas não é tão fácil assim, ajudar as pessoas que zombaram de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos pegar a história toda e aprender com elas, que nós podemos chegar numa situação dessa. Versículo 16. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Aqui dá até um negócio no dente. Quebrou os dentes com aquelas pedrinhas de areia, né? Até comendo pipoca tem gente que quebra o dente, não é assim? Deus está fazendo isso com o povo. O povo está numa situação, está um perrengue, como se diz. E quem sabe eles aprendam, né? Versículo 17. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Pois é, você pagou para as pessoas falarem paz, paz, quando não havia paz. E agora você se esqueceu de vez o que é paz. Perdeu a santidade, perdeu a comunhão com Deus, não é? Versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Aí começa a se voltar contra o Senhor. Aí ele começa a perder a esperança no Senhor. Ele buscava o Senhor, aí já não tem nem esperança que Deus vai ouvir. Deus vai ouvir sim. No seu caso aqui, de lamentação, vai demorar. Mas Deus vai ouvir. Tudo isso é porque eles se rebelaram contra as leis fixas. Você nunca pode se rebelar contra uma lei fixa e achar que fica tudo bem. Você não pode ir para a praia meio-dia e tomar banho de mar e se alegrar, eu não estou sentindo nada, tão gostoso. Aí de madrugada vem a insolação. Alguém já teve insolação aqui? As bolhas na pele. Você não pode simplesmente sair ao meio-dia no sol e ficar lá torrando e achar que está tudo bem. É uma lei fixa. Versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. É isso que eles têm que fazer. Eles ficam entre não confiar mais em Deus, não esperar mais em Deus, mas é só nele que eu tenho que esperar, então eu vou voltar e confiar nele. Então o que a gente fala quando alguém está desanimado? Eu não consigo orar. O que a gente fala? Ora assim mesmo. Não tenho mais prazer de ler a Bíblia. Leia assim mesmo. Porque fora disso, o que você vai encontrar? Nada de bom.
mesmo correndo contra a esperança, crendo contra a esperança, é isso que você tem que fazer, voltar às práticas das primeiras obras. Você caiu foi porque você deixou, então você tem que voltar a isso. E o versículo 20: minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. Tristeza profunda. Aí tem um desejo, tem um anseio, e o anseio é esse, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Está voltando aos caminhos. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que abandonaste o teu primeiro amor. Aí o que é para fazer? Lembra-te. Volta à prática das primeiras obras. Se arrependa. O caminho é a volta. Não, agora eu vou pensar só daqui para frente. Mas o daqui para frente está condicionado ao que você fez lá atrás. Então tem que voltar, tem que se arrepender. Quase todo mundo sabe onde foi, tá? Quase todo mundo sabe quando começou. O médico, quando a gente tem um problema, ele fala, uma das perguntas qual é? Desde quando você está sentindo isso? O que aconteceu? O que mudou na sua saúde? Teve algum evento ali, algum momento? Aí quase sempre a gente lembra. Foi ali, naquele momento. Então eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Só que vai doer. Mas só que você tem que voltar. Que não é aula de regressão não, hein, gente? Isso aí é da batalha espiritual, G12, né? Isso aqui é você voltar à palavra de Deus, voltar à prática das virtudes. Quando a mensagem ia ficar boa mesmo, agora para, tá bom? Então vocês vão comer o seu macarrão do domingo, pensando nisso daí, né? Nessa tristeza que o pecado pode causar. Que Deus abençoe, não é um julgamento contra ninguém, mas a gente sente que nós precisamos voltar à prática da santidade. E nós vamos, quando Deus permitir, estudar sobre a busca da santidade. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos mostra, através do exemplo de outros, como é duro cair em pecado, desviar-se do Senhor. Nós não queremos passar por isso nós estamos alertados já pela Tua Palavra. Ajuda-nos a andar nos Teus caminhos. Pedimos por amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.